Voltamos, então, recapitulando, né, a questão da importância da teologia na igreja. E já comentamos que essa importância, ela advém lá desde o início da igreja, cujo objetivo da teologia era e é e sempre será, acredito eu, que é explicar a fé cristã e evitar, refutar heresias. Então, teólogo, estudioso, por nome Orígenes, foi o primeiro teólogo a apresentar uma estrutura intelectual de fé, né? Então, primeiros princípios, se preocupar em apresentar os primeiros princípios. E seu livro se deu esse título, Primeiros Princípios, que foi seu trabalho e nunca houve necessidade de ser revisto. Seu objetivo era educar os leitores, os estudiosos. Eu sugiro que tenhamos atenção a essa questão. Então, estamos falando de teologia, da sua importância, do que Deus é para a teologia, né? Falando sobre Orígenes, que escreveu o primeiro trabalho sobre os princípios de teologia, a fim de evitar heresias. E continuamos falando do papel da teologia, né? Não só em relação às suas informações daquele que se forma, né? Aqueles que procuram estudar, se formar, mas a grande importância da teologia na sociedade. Já falamos, em parte, dentro desse aspecto, mas nos traz essa questão, entendemos que é possível que a gente venha a afirmar que a teologia, ela promove, né, o exercício de um importante papel para a sociedade. Por quê? Porque se dentro daquilo que já falamos, o que um teólogo pode fazer e prestar trabalho e assistência à sociedade, a gente pode visualizar hoje, né? Que, infelizmente, a imagem de um evangelho capitalizado torna a sociedade mais torna a sociedade mais suficiente, autoritária e menos fraternal. Então, qual é o papel da teologia nos dias de hoje, né? É manter os princípios que nos trouxe Erógenes, preparar a sociedade, preparar o mundo, estabelecer o reino de Deus no ide pregar o evangelho até a volta do Senhor. Então a teologia, ela também, desde o cisma de Lutero, né? Do cisma de Lutero, da reforma de Lutero, essa reforma se fez necessária pela visão da igreja da época, não da igreja cristã, mas da igreja católica e
era uma igreja, na época, voltada para a condição capitalista, né? Tendo em vista que é a igreja mais rica do mundo. Mas vemos hoje algumas igrejas evangélicas, que dizem ser evangélicas, que tudo que faz é por meio de capitalização. É bem verdade que a igreja necessita de dízimos e ofertas, porque a igreja não tem fins lucrativos. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, o papel da teologia nos nossos dias, né, nos traz uma responsabilidade de promover junto à sociedade um evangelho não capitalizado, um evangelho que pregue o evangelho genuíno. Precisa de dízimos e ofertas? Amém. Uma cantina? Amém. Um almoço, uma coisa para promover um evento, uma campanha? Amém. Mas não podemos ter um evangelho capitalizado. Está totalmente fora daquilo que o Senhor nos deixou. Ok? Eu acho que consegui expressar o que não conseguiram formular. Formular a pergunta, a questão, mas eu acho que ficou além do que é necessário. Bem como algumas perguntas que aqui estivemos e nós precisamos reformular, improvisar. E eu espero que você tenha entendido. Alguma dúvida, fala comigo no privado. Se eu puder ajudar, ficarei feliz. Então, e a gente, estamos falando de teologia, de princípios, falamos Deus e teologia, continuamos falando de teologia, falamos da importância da teologia, o papel da teologia, aliás, o papel da teologia, né? E trago mais um assunto que lá no início foi abordado de outra maneira. E vamos abordar agora desta maneira, que é importante para enfatizar e reiterar o que já foi falado, né? A importância da teologia nos dias atuais, né? O que a teologia pode nos proporcionar? Nós já falamos entre linhas nas questões anteriores. Então, a teologia nos proporciona um aumento de conhecimento, né? Alguém fala bagagem, né? Mas, quando se fala bagagem, estamos querendo falar de quê? Questões curricular, né? Então, mas a teologia nos proporciona um aumento de conhecimento, né? Porque, como eu já falei, a teologia ela nos dá uma visão muito ampla, né? Então, a teologia nos proporciona um aumento de conhecimento, de bagagem sobre a fé, sobre religião e também de religiosidade. Porque tem muita gente vivendo religiosidade nas igrejas, pensando que está vivendo o evangelho. Tá? Bom, o que nessa importância que tem a teologia nos nossos dias atuais, o que ela proporciona, aqui falamos do aumento do conhecimento sobre a fé, religião e religiosidade, mas para ser mais enfático, ela nos possibilita conhecimento tal que nos dá uma base sólida, né, para a argumentação e responder às perguntas sobre Deus, né? Lembra? Contra a Bíblia não há argumento.
Então, também nos permite que possamos utilizar a razão para explicar os fenômenos religiosos pautados pela ciência. Então, a Bíblia tem resposta para tudo. Acredite nisso. Né? Então, as pessoas se perguntam, teologia, mas qual é o ramo da teologia? Ela vem de onde? Qual é o ramo principal da teologia? Então, na teologia bíblica, o intuito é estudar a obra sagrada, é estudar a Bíblia, né? A palavra sagrada cristã, a Bíblia sagrada. E compreender cada livro da Bíblia, para entender as funções das escrituras, das revelações, e como se deu a evolução da doutrina ao longo dos tempos. Lembra? A evolução, religiões, né? Os fatos, os acontecimentos. Né? É isso. Graças a Deus. Né? Deus é muito bom. Bom, agora quem é? Nós falamos quem é Deus para a teologia. Não podíamos deixar de perguntar quem é o Filho. Quem é Jesus na teologia? Jesus Cristo, ele é a divindade. Jesus Cristo, ele é a divindade central da teologia, do cristianismo. Jesus Cristo é a divindade central da teologia do cristianismo, né? A história entende que Jesus, ele pode ter sido um profeta, um revolucionário ou um curandeiro. Por isso, deixa eu te falar. Veja bem, escuta o que eu vou te dizer. Esse é o entendimento, entendeu, da teologia em si. Por isso que eu digo para você, quando você faz teologia, você pode se converter mais, ou você pode ficar menos convertido e mais convencido. Então quem conhece a palavra, sente a palavra, né? Recebe a fé, que é o fio fundamento das coisas que não se vê, mas se sente, tá? Sabe, tá? Que Jesus Cristo foi o quê? Profeta aqui na terra, tá? Filho de Deus, que veio para trazer o plano de Deus, o plano de salvação, de reconciliação, tá? Mas dado ao conhecimento do aspecto teológico, essa resposta incrivelmente absurda e burra pode ser considerada. Mas se você responder, né, quem é Jesus Cristo na teologia, né? Então, quando se fala de Jesus foi uma divindade, divino, né? Da teologia cristã, da teologia do cristianismo. Ok, tá certo. E que a história do ministério de Cristo, do ministério terreno, ele foi um profeta. Agora entra aí um revolucionário, ele revolucionou sim. Tanto é que os escribas e fariseus e sacerdotes ficaram doidos, né? E quiseram matar. Até aí tudo bem. Mas curandeiro, aí já é coisa que a teologia em si aceita a especulação. Mas a Igreja de Cristo não. Ok? Procurei falar dessa maneira para que você não entenda de outra maneira.
Não. Agora vamos falar aqui para terminar no curso de introdução à teologia. Porque o curso básico, médio em teologia. Mas você está fazendo agora aqui, quero que você entenda isso. Nada mais nada menos, dentro de uma matéria, um curso. Entendeu? Se você parar para pensar. Então vamos lá. Qual é o perfil de um teólogo? O perfil de um teólogo, tá? É aquele que tem a responsabilidade, a obrigação, que precisa interpretar as experiências humanas à luz da fé em Deus e mostrar a existência humana não se reduz à racionalidade que é imente, que se reduz à racionalidade imanente, né? A questão da racionalidade dos nossos dias. Então, e quer dizer que fala sobre a racionalidade nesse mundo atual, né? Racionalidade iminente no mundo atual. Como os homens vivem hoje, como as pessoas pensam, né? Por que violência? Por que essas coisas todas? O teólogo necessita do diálogo entre o teólogo e a ciência. Então você vê como é que é lindo e é muito bom essa formação da teologia. Então, o tempo todo o teólogo tem, através da palavra de Deus, ele tem, né, um diálogo que ele precisa estudar, analisar, que fica no campo da teologia e no campo da ciência. Né? Sabendo que a teologia deve respeitar a autonomia da ciência, né? E, evidentemente, a ciência da teologia. Eu quero pedir desculpa, hoje eu acho que é notório, amanheci muito cansado, tive uma tarde ontem complicada, eu tive nenhum problema durante a tarde, mas quando eu vim fazer essa matéria, que é a menor matéria, a parte 4 é a menor, eu fiz 4 vídeos, e em todos os 4 vídeos eu tive que interromper, porque não estava conseguindo concluir. Estava batendo direto na minha mente, acho que é Hebreus 4:13, direto. E na parte da tarde, da noitinha, já foi entrando a noite, foi se formando uma imagem para mim, se formando algumas palavras. E quando foi 4 horas da manhã, eu me despertei com aquela referência, Hebreus 4:13, e com uma imagem, né, de um réptil, de um animal, de um ser, e com algumas falas descritas. Aquilo de fato, incomoda, entristece, mas às vezes a gente recebe coisas para a gente se despertar, orar, vigiar, né? E quem sabe despertar a quem necessita se despertar, para não deixar se levar com as coisas que não edificam e podem matar e destruir, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. A unidade e a comunhão, cujo o Espírito Santo ele é o agente. O Espírito Santo de Deus ele é o agente da união, da unidade, da comunhão. Logo em seguida, podemos dizer, da santidade e da santificação.
Então as pessoas, muitas das vezes, em vez de orar, jejuar, porque se a gente tem algum tipo de preocupação conosco mesmo, com alguém da família, ou com alguém que conhecemos, né, ou com um dos nossos irmãos, não nos cabe questionar ou especular. Porque se Deus não revela, né? Porque se eu orar e Deus quiser me revelar, Ele vai me revelar. Vai revelar a cada um de nós. Mas se a gente não ora, né? Pela dificuldade, necessidade de quem quer que seja, ou pela pessoa que a gente se preocupa, como é que Deus vai falar alguma coisa? E se a gente também não vamos até a pessoa para sentar e conversar, meu irmão, meu amigo, estou preocupado com você, o que está acontecendo, o que está desenvolvendo, porque parece que as coisas estão assim, porque as coisas parecem tão distantes, porque parece que o irmão está com dificuldade, está distante. Então, em vez de pensar, de macumunar, de murmurar, temos que orar, vigiar e procurar os nossos amigos, se é que somos amigos, procurar os amigos, procurar os irmãos, abraçar, orar, chorar e saber o que está acontecendo. Né? Não é murmurar, não é criar situações, mas Deus sabe de tudo. Deus conhece o nosso deitar, nosso levantar e nosso caminhar. Ore por mim, que eu estou me esforçando em fazer o melhor, não é para você. O melhor não é para mim. Porque a situação não é comigo, não é contigo, não é eu e você. Mas é para mim e para você. Mas na realidade, o nosso compromisso, o meu compromisso é com Deus. E quando nós temos compromisso com Deus, estamos fazendo o melhor pelo reino e que nos beneficia a cada um de nós. Ore por mim, dá para perceber que eu estou cansado, que a mente fica cansada, amanheci com a pressão muito alta, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou vencer. E ai daqueles que se levantarem com murmuração. Deus sabe da nossa batalha, da nossa prova. Mas o que está no meu coração é amor, é paz, é comunhão, é unidade, obediência, temor, submissão. Que tudo para Deus seja feito com decência e ordem, porque tudo, né, é para Deus. Né? A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que, como eu mandei hoje nos grupos aí, que o Senhor direcione as nossas vidas e que tudo que vamos fazer seja para a bênção das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, porque tudo tem tempo determinado e o tempo é determinado por Deus. Beijo no coração, vamos orar e vamos estudar, porque trazer você à formatura é um sonho.